Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dadas àquele que é e que sempre será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus amados, enquanto vocês encontram essa passagem, eu quero já no encerramento dessa festividade, fazer os meus agradecimentos, louvando a Deus pela oportunidade de poder estar retornando a esse estado e desta feita participando do Impacta Jovem. Há coisas que só o Senhor faz. Agradecer o carinho, a forma tão honrosa como o pastor Arnóbio, o pastor dessa igreja e toda a sua diretoria, na pessoa do líder de jovens, do líder de mocidade, o presbítero Anderson Góes, nos trataram. Hoje tive a oportunidade de também estar ali me deliciando de uma comida muito gostosa e o que eu disse não é mentira, viu, pastor? Foi o melhor risoto de camarão que eu já comi em toda a minha vida, tá bom? A outra vez que estive aqui foi muito rápido, mas hoje recebi esse presente de Deus. Há coisas que são reservadas só para duas classes de pessoas, para os milionários e para os missionários. Eu não me encaixo nos milionários, mas hoje eu me senti um verdadeiro missionário ali, com a honra que a mim foi dada. Ao Corpo de Obreiros, Deus abençoe de uma forma muito especial. Queridos, permita-me fazer a apresentação ainda dos meus livros, uma vez que muitos dos irmãos não participaram do trabalho ontem. Por bondade de Deus, eu também sou escritor da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tenho 2 livros lançados, além de 3 filmes, Renúncia, Renascer e Bené. Estamos aí indo para a 4ª produção, orem por esse projeto. E aprove ao Senhor, nesse ano de 2024, permitir também que nós lançássemos 2 outros livros. Um desses livros tem por título Os Desafios em Liderar a Geração Z. É um livro que fala de vários dilemas da juventude, dedicado em especial para todos os líderes, àqueles que trabalham com liderança ou aqueles que de alguma forma anseiam também um dia ser líder, desempenhar esse ministério tão lindo na igreja. É uma ferramenta prática, são 15 anos trabalhando com juventude e creio que aqui é um manual para a sua vida. E o outro livro que nós escrevemos e lançamos é o livro Escolhidos, Histórias de Fé e Superação que nos inspiram. É um livro, inclusive, que fala sobre resiliência e mostra como jovens como Bartimeu, cuja história preguei ontem, Timóteo, José, Neemias, Daniel Berg, Gunnar Vingre. Aqui também eu conto um pouco da minha história e tem sido um material de muita edificação espiritual para muitos jovens e líderes. Ao final do culto, aqueles que desejarem, passem ali na Banca da Misericórdia e adquiram o livro do pastor Luaran. Pode adquirir também no cartão de débito ou crédito no Pix, como assim você desejar. Orem pela minha família, estou retornando amanhã e crendo que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na noite de hoje. Cantares de Salomão, capítulo de número 5, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: Para onde foi o teu amado, ó mais formosa das mulheres? Que rumo tomou o seu amado, para que ajudemos a encontrá-lo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os líderes. Por bondade, podem, nesse instante, tomar os vossos assentos, redobrem a vossa atenção. Vamos deixar os problemas, as turbulências lá fora e meditar naquilo que o Senhor tem a nos entregar na noite de ontem, na noite desse dia. Ontem tivemos um dia marcado pela glória de Deus, onde à tarde nós pudemos falar sobre muitos assuntos, como disse o Anderson, e mesmo sem saber dos temas que antecederam esse Impacta Jovem, nós tecemos alguns comentários falando sobre identidade, falando sobre renúncia, até porque não tem como sermos resilientes sem uma vida de devoção, sem uma vida de aplicação diária nos ensinamentos bíblicos, guardando essa palavra em nosso coração para que, como bons jovens cristãos, assembleianos, pentecostais, cheios do poder de Deus, nós possamos ser instrumentos para essa geração. Uma geração que tem sido seduzida pela moda, pela mídia, pela televisão, pelas redes sociais,
uma geração que muitas vezes tem deixado a casa de Deus para poder curtir as coisas dessa terra, as vaidades humanas. E, infelizmente, eu ouço muitas pessoas, até de forma saudosista, dizendo que essa geração não tem mais jeito, que essa geração está perdida, que por mais que nós tentamos ajudá-la, mostrar um caminho, um direcionamento, essa geração não é mais uma geração que busca santidade, uma geração que tem devoção à palavra, uma geração que ora, uma geração que jejuma, uma geração, como eu disse, que está perdida. Mas eu venho aqui como profeta do Senhor dizer que isso é mentira de Satanás, porque eu estou diante de uma geração ávida pelo poder de Deus, de uma geração cheia do seu Espírito, de uma geração que vive a palavra, de uma geração que ainda tem muita lenha para queimar. E eu estou falando para jovens aqui, como disse ontem e repito, não como jargão de pregador, mas baseado na palavra de Deus que diz que vocês são fortes, que vocês são escolhidos, que vocês nasceram para cumprir um propósito. A nossa vida, queridos, ela tem um propósito aqui na terra. Tanto é que o reverendo saudoso Miles Monroe vai dizer que a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver sem um propósito. É mais trágico estar vivo e não saber o porquê do que morrer e não experimentar a vida. Isso fala de propósito. A pergunta hoje é: qual é o propósito da sua vida? Você tem usado os dons e talentos que Deus te deu para glorificar o seu santo e poderoso nome. Deus distribui dons, distribui talentos, nos usa como Ele quer, quando Ele quer, e nos coloca em posições diferenciadas para propósitos específicos. E eu não poderia deixar de, no início dessa palavra, trazer também esse ensinamento ou essa contribuição para que cada um de vocês, adolescentes e jovens, usem o potencial que Deus entregou a cada um para serem instrumentos de mudanças sociais, para influenciarem essa geração em todos e diversos mais postos, seja dentro da sua família, seja aqui na igreja, mas em especial lá fora, em um mundo que carece tanto de ouvir a palavra de Deus. Deus, em sua palavra, nos ensina que nós já somos luz da terra e sal também aqui nessa terra para temperar, como o tempero. Nós somos luz do mundo e somos sal da terra. Essa terra ainda não perdeu o sabor, porque a igreja da qual nós fazemos e somos parte, então essa igreja que somos nós é que tem ainda dado o tempero do mundo. Imagine só o que será desse mundo quando a igreja um dia partir. Meus amados, vamos então meditar no texto bíblico que nós acabamos de fazer a leitura. Para onde foi o seu amado, ó mais formosa das mulheres? Que rumo tomou o seu amado, para que ajudemos a encontrá-lo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear dos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Queridos e queridas, o texto que nós acabamos de ler, ele faz menção a um dos personagens mais emblemáticos do período velho testamentário, aquele que foi o terceiro rei de Israel, aquele cujo significado do seu nome é paz ou pacífico. Ele foi o segundo filho de Davi com Betseba e o 10º filho de Davi na contagem geral. Eu estou falando nada mais, nada menos do que a pessoa do rei Salomão. Conforme está registrado no livro de 1 Reis, havia uma pergunta em Israel. Davi, o rei, o pai de Salomão, já estava velho, prestes a partir. E então a pergunta em Israel é: quem seria o sucessor do trono de Davi? Quem seria aquele que daria continuidade ao reinado do rei Davi? Adonias, diz a Bíblia, um dos filhos de Davi, decide chamar os seus melhores amigos e se autoproclamar rei em Israel. Mas Adonias se esquece que trono não é para quem quer, trono é para quem Deus dá. É Deus quem coloca e Deus quem tira. Adonias tinha jeito de rei, mas ele não era rei. Ele falava como rei, mas ele não era rei. E Deus já sabia quem seria o próximo rei da nação de Israel. Então nos diz essa história que, diante de todo esse cenário, agora o profeta Natã manda imediatamente convocar Batseba, para lembrar a ela de uma promessa de que um dia o rei Davi fizera, de que o seu filho Salomão é quem seria o sucessor do trono.
E ele diz a ela: olha, entra na recâmara do rei Davi e lembra ele dessa promessa, para que você salve a tua vida e também a vida do teu filho Salomão, porque Adonias já está se autoproclamando rei na nação de Israel. Então agora, imediatamente orientado por Natã, Batseba vai até a presença do rei Davi e lembra-o dessa promessa. Quando Davi sabe de tudo isso, imediatamente ele manda chamar a Zadok, a Natã e a Benaia para procurar então a Salomão, pois estava chegando o dia de Salomão agora ser ungido o próximo rei em Israel. Para te dizer que quando chega o tempo de Deus na tua vida, você pode estar em qualquer lugar, até mesmo escolhido, mas Deus vai te encontrar, vai te achar e vai cumprir na tua vida aquilo que um dia Ele te prometeu. Não queira ocupar, usurpar um lugar que não é seu, mas aquilo que Deus escolheu para ti, permaneça fiel, porque ninguém vai tomar o teu espaço. O que é teu e ninguém te toma. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes alguém pode até dizer: pastor, mas está demorando muito. Eu recebi uma profecia, uma palavra de Deus, que Ele faria de mim um grande pregador, que Ele faria de mim uma grande cantora, alguém que ia, proclamar as verdades do Evangelho. A verdade é que existe sempre, como diz a Bíblia, um tempo determinado por Deus. O que eu estou vivendo hoje ministerialmente na minha vida, eu ouvi da boca de pregadores, de profetas do Senhor há 20 anos atrás. Deus não atrasa, Ele chega no tempo certo, mas o processo de Deus para forjar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar essa olaria de Deus, o processo para que nós possamos estar pronto para chegar na posição que Deus quer que nós cheguemos, muitas vezes ele é doloroso, e é aí que nós precisamos, como diz o tema de vocês, ser resiliente. Se tem um jovem na Bíblia que pode dar um testemunho de resiliência, é o próprio José. José era um jovem sonhador, ali na sua adolescência, com 16 para 17 anos de idade, ele então é vendido como escravo para uma companhia de ismaelitas e vai ali para o Egito. Deus já sabia que José seria um grande líder, Deus já sabia que José seria o governador do Egito, mas José vai passar 13 anos na escola de Deus, indo ali para a cadeia, trabalhando como Potifar, sendo humilhado, sendo desprezado, sendo caluniado, mas em nenhum momento da história nós vamos perceber José abrindo a boca, murmurando, criticando ou se questionando com Deus. No tempo certo, após o processo, aquele homem se torna o segundo homem mais importante do Egito. Então tenha calma, tenha fé, continue, tenha perseverança e atitude, porque quando chegar o tempo de Deus na tua vida, te prepara, porque grandes coisas o Senhor fará e vai surpreender tanto a você quanto aqueles que estiverem perto. Quem recebe essa palavra, glorifique ao Senhor que está no céu. Então agora, aos 21 anos de idade, Salomão vai se tornar rei em Israel. De 966 até o ano de 926, ele vai reinar sobre a nação de Israel por 40 anos. Ele inicia o seu reinado ainda um jovem, como eu disse, 21 anos de idade, e ele vai iniciar o seu reinado de uma forma pujante. Deus lhe dá sabedoria. Quando ele começa o seu reinado, Deus abençoa Salomão de uma forma formidável. Deus o faz prosperar. Ele vai reinar do rio Nilo até o Eufrates. Quando falamos sobre Salomão, algumas situações nos fazem lembrar de fatos pitorescos, entre elas sobre a sabedoria de Salomão. Diz a Bíblia Sagrada que um dia Deus aparece em sonhos a Salomão e pergunta a ele: pede o que tu quiseres, que eu te darei. Aquele jovem poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido fama, glória, recursos, mas não. Em vez de tudo isso, ele faz apenas uma petição que agrada o coração de Deus. A resposta, certamente todos vocês sabem. Ele pede o que para Deus? Sabedoria para governar sobre o povo de Deus, sobre a nação de Israel. Então agora aquela petição vai agradar tanto o céu, o coração de Deus, que Deus resolve dar a Salomão não apenas sabedoria,
mas o pacote completo. Deus dá a Salomão sabedoria, riquezas, fama, glória, renome internacional, de forma que, conforme está registrado no livro de 1 Reis, capítulo de número 10, um dia a rainha de Sabá vem ver com seus próprios olhos aquilo que ela só ouvira falar sobre o reinado de Salomão. E quando ela chega diante do governo de Salomão, ela se admira tanto como os seus criados são tratados, como ele conduz todo o seu reinado, que ela diz assim: olha, tudo o que me disseram não chega nem à metade do que eu estou vendo com os meus próprios olhos. Aquela rainha trouxera nas mãos de Hirão tantas especiarias, tantas riquezas para Salomão, como em nenhum outro tempo nenhum rei lhe presenteara com tantas especiarias. Quando nós falamos sobre a sabedoria do jovem Salomão, também lembramos daquele episódio quando duas mulheres, duas prostitutas, cada uma delas agora gera um filho, mas no nascimento da criança, uma das crianças morre, e agora duas mulheres estão brigando por uma única criança viva, uma dizendo: o filho é meu, a outra dizendo: não, esse filho não é seu, o seu é o morto, o meu que é o vivo. Não havia exame de DNA naquela época para dizer de quem era aquela criança, mas não tem problema, Salomão, com toda a sua sabedoria, vai resolver esse problema. Levaram então aquela causa ao rei Salomão, e ele então agora vai dar uma sentença e vai dizer: é muito fácil resolver essa história, vamos dividir a criança ao meio, metade fica com uma e metade fica com outra. Alguém pode achar até tolo a opinião, a sentença de Salomão, mas ele sabia que a mãe verdadeira não concordaria com aquela história, e assim ele descobriria, como assim o foi, a verdadeira genitora, e entregaria aquela criança à sua mãe. Um homem extremamente sábio. Sobre as mãos de Salomão também esteve a responsabilidade de construir o primeiro templo em Jerusalém. Deus prosperou Salomão em toda a sua vida. Ele teve tudo que qualquer homem um dia pudesse sonhar. Deus escolheu Salomão desde a eternidade para dar continuidade ao reinado de Davi e para ser um jovem cheio da presença de Deus. Mas, como eu disse ontem, a nossa vida ela é feita de escolhas. O que somos hoje é resultado das escolhas que fazemos durante toda a nossa vida. O que seremos amanhã é resultado das escolhas que estamos tomando hoje. O nosso futuro depende das nossas escolhas. E no auge da sua glória, do auge da sua fama, do seu reinado, Salomão agora passa a tomar decisões erradas, fazer escolhas que desagradam o coração de Deus. E ele vai se misturar com mulheres estranhas, moabitas, etéias, amonitas, e vai, para agradar essas mulheres, prestar também adoração, cultos de louvor aos deuses dessas mulheres, a Moloque, a Astarote, e isso obviamente vai desagradar o coração de Deus. Por causa do pecado de Salomão, por causa do seu desvio comportamental, Deus agora vai permitir com que alguns inimigos se levantem contra o seu reino. Um desses inimigos tem por nome Jeroboão, que mais tarde vai dividir o reino de Israel em duas nações. Israel, a nação, seria comandada posteriormente por Jeroboão, e portanto, Judá, a segunda nação dividida, seria comandada por Roboão, o filho de Salomão. Queridos e queridas, não obstante os pecados, os desvios comportamentais de Salomão e em ter desagradado o coração do Senhor, prestando adoração a outros deuses, ele vai escrever pelo menos 3 livros que vão compor o cânon sagrado. O primeiro livro que Salomão escreve é o livro pela qual nós fizemos a leitura no início dessa ministração. É o livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos. Ele escreve esse livro quando ele está apaixonado pela Sunamita. É um livro de expressões fervorosas, amorosas, muito querido pela cultura judaica, que era lido todas as vezes que chegava o período da Páscoa. Esse livro, ele fala sobre o relacionamento de um homem para com a mulher. Esse livro é também muito querido por todos aqueles pastores, palestrantes, pregadores que ministram em eventos de família, porque, como eu disse, ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre o cuidado de uma mulher para com o homem e vice-versa. Mas esse livro também nos revela o relacionamento da noiva para com o noivo. Eu estou falando, em outras palavras, esse livro fala do relacionamento de Cristo para com a sua igreja. O segundo livro que Salomão escreve é o livro de Provérbios. Ele não escreve mais esse livro com
o sentimento de um homem apaixonado, mas agora com o sentimento de um homem que tem a racionalidade aguçada. É um livro escrito com a razão. Salomão vai escrever, prestem bastante atenção, 3.000 provérbios, 1.005 cânticos e alguns salmos. E já agora na sua melhor idade, quando Salomão está velho, ele então vai escrever o seu terceiro livro. É o livro de Eclesiastes, onde ele faz toda uma retrospectiva da sua vida. Ele percebe todos os teus desvios, ele vê como ele teve tudo em suas mãos e deixou escapar muitas oportunidades, e como desagradou o coração de Deus. Então ele vai dar muitos conselhos aos jovens. O livro de Eclesiastes é conhecido como o pregador. Então ele vai dizer que tudo na vida é vaidade, que a vida é efêmera, que a vida é passageira, e que o que nos resta, na verdade, ao final das contas, é obedecer a Deus e a sua palavra. Nada nesse mundo pode ser maior na sua vida do que amar ao Senhor, agradar o coração de Deus, viver uma vida fortalecida na fé, fugir de tudo aquilo que desagrada os princípios basilares da fé. Ele vai, por exemplo, dizer ao jovem: olha, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando ele está dizendo isso para nós, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ele não está dizendo: ô jovem, quando tiver tudo errado na tua vida, aí lembra-te do teu Criador, porque ele vai te ajudar a sair dessa. Quando você precisar, sabe, de dinheiro na conta, lembra-te do teu Criador. Quando você quiser passar na faculdade, lembra-te do teu Criador. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: lembra-te do teu Criador, faça a vontade dele, viva para ele, mergulhe em sua palavra, tenha uma vida de resiliência. Lembra-te do teu Criador todos os dias da tua vida. Faça da tua vida um instrumento poderoso para influenciar a tua família, os teus amigos, para influenciar essa terra, que as pessoas possam ver em você as marcas de Cristo, que as pessoas possam olhar para você e dizer: eu quero ser como essa moça, eu quero ser como esse rapaz. Alguém chega em um determinado lugar, um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele muda o ambiente, como José. A Bíblia diz que onde José chegava, ele mudava o ambiente, as coisas eram diferentes. Alguém na tua escola, alguém na faculdade, alguém no trabalho, até pode pensar: tem uma coisa em você que eu não entendo. É uma aura, é uma energia positiva, porque onde você chega, você muda o ambiente. Não é nada de áurea, não é nada de energia positiva, é a presença do Espírito Santo de Deus que faz a diferença em nossa vida. É a presença do Espírito Santo que muda o ambiente onde nós chegamos, porque Ele habita em nossas vidas. Aleluia! E nada pode ser melhor do que agradar a Deus. Nada pode ser melhor do que viver para Deus. Nada pode ser melhor do que dedicar todos os nossos dias. O apóstolo Paulo nos orienta: o solteiro, aqui em especial para os solteiros, cuidem das coisas do Senhor, busquem viver uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento, e fuja de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Queridos e queridas, quando nós fazemos a leitura desse texto de Cantares, capítulo de número 6, nós podemos interpretar esse texto pelo menos de 3 formas. A primeira é a literal, a segunda é a típica e a terceira é a alegórica. No texto que nós lemos, há pelo menos 3 classes de personagens que conversam entre si. Há um grupo de mulheres que conversam com a sunamita. Há também a sunamita aqui no texto, e o terceiro personagem está falando do noivo, está falando de Salomão. Esse grupo de mulheres, prestem bastante atenção do que eu vou lhes falar. Esse grupo de mulheres representa o sistema mundano, a terra. E quando eu digo da terra, o mundo, eu não estou me referindo ao planeta como o globo terrestre, mas a todo esse sistema. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, esse mundo corruptível, esse mundo que muitas vezes vem como sistema afrontar os nossos valores. Esse grupo de mulheres está aqui representando esse sistema maligno. A mulher, a noiva, representa a pessoa
da igreja de Cristo. E o noivo, obviamente, fala da pessoa do nosso querido e amado Mestre Jesus. E o que é que nesse texto, esse grupo de mulheres que representa o mundo está fazendo? Esse grupo de mulheres que representa o mundo, de uma forma irônica, pergunta a sunamita: para onde foi o teu amado? Ele saiu. Você disse que ele te ama, mas você nem sabe para onde é que ele foi. E qual é, jovens, a intenção desse grupo de mulheres que representa nesse texto o mundo? O que esse grupo de mulheres está fazendo é colocando em descrédito a pessoa do noivo, em desconfiança, em descrédito, a promessa de que um dia o noivo vai voltar para buscar a sua amada. Vamos pensar na história da igreja. Jesus veio, cumpriu o seu ministério terreno, morreu. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, ele ascendeu para a glória. Antes de ascender para os céus, então ele deixa uma orientação aos seus discípulos: não saiam da cidade, fiquem em Jerusalém, até que do alto o Pai envie o Consolador. A promessa de Joel, que nos diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os meus servos e minhas servas eu, o Senhor, derramarei do meu espírito. Então ele diz: fiquem na casa, não saiam de Jerusalém, porque vocês serão revestidos do poder do alto, e a partir daí poderão sair proclamando as verdades do Evangelho, indo e fazendo discípulos. Imagine quanta confusão na cabeça dos discípulos. Jesus, o seu referencial de vida, o seu mestre, agora parte para os céus, volta para casa, e agora os discípulos estão esperando. Os dias se passam e nada parece acontecer. Eles precisam ser fortes, eles precisam ser resilientes. De uma forma muito turbulenta, as coisas estão acontecendo e nada parece acontecer. Mas na escuridão daquela casa onde eles estavam reunidos, uma igreja inteira estava prestes a nascer. E chegou o dia de Pentecostes, o dia 10, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que eles estavam unidos e reunidos. E de repente, porque é de repente que Deus muda a tua história, é de repente que Ele transforma a tua vida, é de repente, de uma hora para outra, que Ele sopra o teu nome e faz de você um pregador do Evangelho, faz de você um jovem cheio de labareda, cheio de fogo, cheio de poder para influenciar a terra. E de repente diz a palavra que um som como de um vento veemente invadiu aquela casa, línguas como que de fogo foram repartidas, e ali eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Na primeira cruzada pentecostal, o apóstolo Pedro vai pregar sem ter um sistema de som maravilhoso como esse, só no gogó, mas ali impelido pela ação do Espírito Santo, ele vai falar sobre o Cristo crucificado. E diz a Bíblia Sagrada que naquele dia quase 3.000 pessoas vão se converter ao Evangelho, vão fazer parte agora da família de Deus. Eles pregavam naqueles dias dizendo: arrependam-se dos seus pecados, Jesus está voltando e Ele vem para buscar a sua igreja. Essa era a mensagem dos apóstolos. As pessoas iam se convertendo pela ação e o convencimento do Espírito Santo daquelas palavras que ecoavam da boca dos apóstolos e dos primeiros cristãos. A igreja estava crescendo, mas eles acreditavam que o mestre voltaria naqueles dias, e passaram muitas provas, muitas dificuldades. Precisaram sim ser pessoas fortes, resilientes de tantas adversidades. Quando olhamos para a história dos apóstolos, veja como eles morreram das formas mais trágicas possíveis, mas mesmo assim não abandonaram a palavra, não abandonaram o propósito de cumprir aquilo que o mestre os orientou. Eles permaneceram firmes e fortes, porque eles sabiam de uma coisa: que aqui na terra nós estamos apenas de passagem, que nós somos, como diz a Bíblia, peregrinos e
forasteiros. A nossa cidadania não é aqui. Nós não somos cidadãos da terra. Ele permitiu um tempo para nós estarmos aqui. Virão dificuldades, virão provas, virão turbulências, mas Ele nos diz: eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas se eu venci, você também vencerá. É só um tempinho, é só um processo. Você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. E quando chegarmos lá, vamos estar diante de um reino celestial, um reino que não tem fim, um reino que não tem dores, que não tem tragédias, que só tem alegria, alegria, gozo celestial, presença eterna de Deus. Ai, como eu anseio! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É como o texto que vocês escolheram como base para essa festividade, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, ou seja, passam, mas aquilo que não se vê, aquilo que está preparado para nós é eterno, é eterno. Paulo um dia, diz a Bíblia, ele subiu ao terceiro céu. Há coisas que o Senhor não permitiu que ele revelasse nas Escrituras Sagradas, porque vai ser revelada somente naquele dia que nós estivermos com ele, cantando junto com os anjos e dizendo: Santo, 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 Santo. E como eu anelo por esse dia! Eu costumo dizer, queridos, eu não tenho medo da morte, pastor. Por que eu vou ter medo da morte? Se o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se Ele me colocou nessa terra, não como cidadão dessa terra, mas para um propósito, então eu não tenho medo da morte, porque eu sei que eu só vou morrer no dia que Ele quiser. E se for para eu morrer no encerramento desse culto, não há nada que eu possa fazer que vai mudar essa história. O problema não é quando eu vou morrer. O problema não é que se eu vou morrer, porque todos nós, se Jesus não voltar até lá, nós vamos morrer. A pergunta é: você tem cumprido o propósito? Você tem feito da sua vida um instrumento para Deus? Quando chegar na eternidade diante de Deus, o que você vai ter a apresentar? Deus vai dizer: eu te dei talentos, eu te dei dons, eu te dei pernas para andar, eu te dei voz para você me louvar. O que você fez da sua vida? O que você fez da tua história? E você precisa ocupar a sua mente com as coisas do céu, ocupar o seu tempo com as coisas na terra, mas vivendo as prioridades do céu, para que quando você chegar lá na glória, você faça como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, tudo o que veio em minhas mãos eu fiz. Eclesiastes 9:10 vai nos dizer: tudo o que te vier às mãos para fazer, faça com o melhor das tuas forças, porque para a sepultura onde você vai, não há engenho, não há sabedoria, não há mais nada. Deus está dizendo nessa noite: eu tenho entregado a muitos jovens talentos, dons especiais, e muita gente tem brincado, muita gente tem se dito: eu vou falar, muita gente tem se distraído com a internet, com as redes sociais, maratonando nas redes, na Netflix, na Amazon Prime, e tirando quase nada de tempo para orar, para buscar a Deus. Mas eu venho aqui te falar nessa noite, meu filho: quanto mais você mergulha no oceano do Espírito, mais Ele vai ter, aleluia, mais Ele vai ter a vontade de te usar, de te usar, de te usar. Agora, você quer ser usado por Deus? Não lê a Bíblia, não ora, não vem para a escola bíblica dominical, não jejua, não respeita os pais, não respeita os líderes.
ter nariz empinado, não pode ter um pouquinho mais de dinheiro, que nem fala com o irmão do lado. Para com isso, meu filho. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Canta lá. Que ele cresça e eu diminua. 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 Está lá o princípio. Quer ser honrado? Humilhe-se. A humildade precede o quê? A honra. Quer as bênçãos de Deus? Pratique o exercício do que está escrito na palavra. Se você obedecer essa palavra, se você buscar viver o que está escrito nessa palavra, você não vai precisar correr atrás de bênçãos, porque as bênçãos do Senhor é que vão correr atrás de você. Você não vai precisar mandar currículo para empresa nenhuma não. Sabe o que vai acontecer? O telefone vai te tocar pelo menos meia dúzia de pessoas por dia. Ei, vem trabalhar comigo. O que é isso, meu Deus? É as bênçãos do Senhor te perseguindo, chegando até a tua casa. Mas tem um caminho. Tem um caminho para isso. Tem muita gente que, para encontrar respostas para a sua vida, vão buscar as respostas nos livros de autoajuda. Você vai vencer, você vai chegar lá, faça isso, faça aquilo. Meditam, compram, tem coleções inteiras de livros de autoajuda. Só esquecem de uma coisa, que você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto, de ajuda do alto, de ajuda do alto. E só a palavra é quem pode te oferecer essa ajuda do alto. Eu estou sentindo ele na casa. E o que o mundo quer nos dizer? É que ele não vai voltar. Os discípulos pregavam: Jesus está voltando. E Jesus não voltou. Os primeiros cristãos pregavam que Jesus estava voltando. Eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. E Jesus não voltou. Os séculos se passaram. Século XV, os reformadores, Lutero e entre outros mais, ministravam e pregavam que Jesus estava voltando. E Jesus não voltou naqueles dias. Os avivalistas, como John Wesley, George Whitefield, ali em meados do século XVIII, 1700 e alguma coisa, lá na Europa, pregavam para 5, 6, 7 mil pessoas ao ar livre, e acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. E Jesus não voltou, mas a igreja continuou crescendo. 1910, 2 jovens incendiados por um avivamento que acontecia nos Estados Unidos da América. Um avivamento que vinha do país de Gales e um avivamento que também estava acontecendo na Rua Azusa. 2 jovens agora cheios do Espírito Santo, que praticavam a palavra em seus corações, receberam, portanto, uma visão de Deus em seus corações para saírem da América, entrarem em um navio mercantil e aportarem em um estado chamado Belém, em um estado chamado Pará, em uma cidade chamada Belém, para iniciarem aqui um grande projeto, da qual eles não tinham certeza no que aquilo se tornaria. Eles não conheciam a palavra, ou melhor dizendo, eles não conheciam a cultura, eles não conheciam, a forma como era o comportamento cultural daquelas pessoas, eles não conheciam a língua, nem dinheiro eles tinham. A única coisa que eles tinham era a certeza que quando Deus está no barco vai dar tudo certo, a certeza de que Ele, quando chama, se responsabiliza em te oferecer tudo o que precisam. Aqueles 2 jovens só não sabiam que estavam fundando naquele ano a maior denominação do Brasil, o maior movimento pentecostal, as Assembleias de Deus do Brasil, da qual eu e você participamos. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se vocês puderem, leiam os livros da história de Daniel Berg e Gunnar Wing. Pastor, ore por esse projeto, porque nós estamos aí em uma campanha, e já tive reuniões com o pastor Wellington Júnior,
com o pastor Wellington Neto, e permitindo Deus, dentro de 2, 3 anos no máximo, o Brasil vai poder assistir o filme da história das Assembleias de Deus do Brasil. A história de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Uma história que Deus não deixou que a Rede Globo contasse, não deixou com que uma empresa do Rio de Janeiro contasse, porque Deus diz: quem tem que conhecer, quem tem que contar essa história não é o mundo lá fora. Quem tem que contar essa história é quem conhece a essência do Espírito Santo de Deus, de onde nasceu esse avivamento. E, se Deus permitir, nós estaremos produzindo nos próximos anos a história de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Mas por que eu estou destacando a história desses homens? Leiam a história deles, uma história inspirativa, uma história de dores, uma história de resiliência, uma história de provação tremenda, queridos. Quando você se depara com a história dos nossos pioneiros, e não só ele, mas de todos os missionários que deram início às igrejas Assembleias de Deus, homens que foram, atribulados em muitas provações, mas que eram resilientes, que não desistiram, que mesmo enfermos, mesmo às vezes tendo tragédias da sua família, como por exemplo o Gunnar Wingre, que perde a sua filhinha de 3 anos de idade, mas viveram pela fé e cumpriram a vontade do Senhor. E esses homens, quando aqui chegaram, pregavam a palavra, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Era início do século 20, 1911, 12, 13, 14, 15 e assim sucessivamente. Eles acreditavam piamente que Jesus estava voltando naqueles dias. E sabe o que aconteceu? Jesus não voltou naqueles dias. Mais de 2000 anos se passaram desde quando Jesus esteve aqui nessa terra. O Verbo se fez carne, o Messias esteve entre nós. E durante todos esses séculos, a igreja crescendo e dizendo, acreditando na volta do Senhor. Já estamos no ano de 2024 e Jesus ainda não voltou. E por que você está falando nisso tanto, pastor Luaran? Eu estou dizendo isso porque é justamente o que o mundo quer que você acredite, jovem. Se Jesus não voltou até agora, então esquece, vai viver a tua vida. Isso é história de carochinha. Você acha mesmo que Jesus ainda vai voltar? Mais de 2000 anos ele não vai voltar. Você está perdendo o seu tempo. Não, aproveita a tua juventude, vai para o mundão, faz o que você quiser da tua vida, porque isso é tudo mentira. Jesus não voltou e nem vai voltar. É isso que o mundo quer que você acredite. Mas como eu e você somos de Cristo, sabemos para onde Ele foi, sabemos onde Ele está e sabemos que Ele vai voltar sim. Nada nem ninguém pode atrapalhar o nosso relacionamento e tirar de nós a credibilidade e a certeza de que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Virão dias difíceis, virão provações. Pode vir a provação, pode vir o dia difícil, mas eu vou estar de pé, eu vou estar resiliente. Resilientes até o arrebatamento, resilientes até o arrebatamento, firmes na fé até o dia que Jesus vai voltar. Por que, pastor Luaran? Por que eu preciso ser resiliente só até o dia do arrebatamento? Porque depois do dia do arrebatamento não tem mais tristeza, não tem mais dor, então não precisa de resiliência, porque lá a gente vai estar no estágio de glória em toda a eternidade. Precisa de resiliência no céu, pastor? Não precisa. A resiliência é aqui na terra. Vem os problemas, vem a dificuldade, vem a tragédia, você está de pé. Às vezes está triste, às vezes está cansado, às vezes procura esperança. Em quem hei de esperar? Já dizia o salmista. A nossa esperança está em quem? Está no Senhor. É a esperança que nos move. Foi a esperança, queridos jovens, que fez com que Abraão, crendo em esperança, contra a esperança, se tornasse o quê? Pai de muitas nações. Foi a esperança que fez com que mais de 3 milhões de hebreus saíssem da terra do Egito, peregrinando por 40 anos ali no deserto, rumo à terra de Canaã, rumo à terra que o Senhor havia prometido, que manava leite e mel. Foi a esperança que fez com que Ana, estéril, mãe de Samuel,
pudesse então gerar filhos, não só ela, mas como Raquel também, estéril, gritasse: dá-me filhos, senão eu morro, e tivesse a sua madre aberta, e gerasse José, o governador do Egito. Foi a esperança que fez com que um homem, que é um exemplo de resiliência, chamado Jó, perdeu a sua família, os seus filhos, perdeu o seu patrimônio, perdeu o que mais? Perdeu o seu patrimônio, perdeu a sua família, perdeu a sua saúde. Deus só não deixou tocar na vida de Jó, um homem que poderia ter desistido, poderia ter parado de tudo, mas permaneceu de pé, dizendo: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Eu vou continuar de pé, resiliente, firme. Pode vir a provação, pode me tirar tudo, mas que não me tirem a presença dele, a presença dele, a presença dele. E depois do processo doloroso, ele vai comentar na Bíblia e dizer: ah, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi a esperança, filho, que fez com que um dia um centurião, que estava lá com o criado doente, chegasse para Jesus no meio do caminho e dissesse: ei, precisa ir lá em casa não, basta uma palavra tua e o meu criado sarará. Foi a esperança que fez com que Bartimeu, como eu preguei ontem, clamasse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele voltasse a ver de novo e seguisse a Jesus pelo caminho. É a esperança que hoje está nascendo no teu coração, onde Jesus está dizendo: eu estou escolhendo nessa noite, diz o Senhor, jovens, para mudar a história desse estado, para mudar a história desse Brasil. Dentro de você, queridos, há uma força extraordinária. Essa força não vem de você, essa força vem de Deus, e Ele vai fazer de você uma dinamite para saquear o inferno e tirar muitos que estão dentro do lamaçal do pecado, para viverem uma vida de vitória e conhecerem aquele que é e que sempre será o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Mas o mundo, pastor, o mundo não consegue entender por que com tanta tragédia que nos acontece, porque tem gente que pensa, escute só, tem gente que pensa e até prega um evangelho triunfalista, de que se você estiver na casa de Deus, você não vai ter prova, você não vai ter tribulação. Vem, aceite Jesus hoje, que a partir de hoje sua vida nunca mais vai ter tribulação. Tem algum lugar na Bíblia que você já viu isso? Eu nunca vi. Ao contrário, o que a Bíblia diz? Que muitas, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos para outra? Muitas, não são pouquinhas não, tá? Ele poderia ter dado um desconto. Tem um pouquinho de provação, mas muitas é muitas. São o quê? As provações, aflições de um justo. Mas de todas elas, o Senhor o livra. E aí onde entra a resiliência, para acreditar no impossível. Em outra palavra, estou lá no vale da sombra da morte. Ele não disse que nós não passaríamos pelo vale da sombra da morte, disso? Mas ele diz: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo, não te deixarei sozinho. Portanto, meu filho, deixe-me trazer uma palavra para você, jovem de 0 a 100 anos. Por mais difícil que esteja a tua vida, batendo na porta e não conseguindo emprego, a enfermidade na tua casa, os problemas que possam advir, não te preocupa, porque na proa do barco da tua vida tem um Cristo que não deixa o barco da tua vida afundar. Tranquiliza o teu coração. Um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Você sabia disso? Tem gente que acha que Deus, Ele está preocupado só com os grandes problemas do mundo. Meu irmão, você não tem noção. Você não tem noção do Deus que você serve.
Quando eu digo que você não tem noção, eu acho que você tem. É porque o que você pensa ainda é pouco. A gente muitas vezes faz ideia de um Deus que está distante de nós, quando Ele habita em nós. Que coisa. Eu tenho certeza que esse jovem pastor, amém? Esse jovem pastor que está aqui, que tem uma experiência de vida que eu não sei nem onde é que eu entro, meus irmãos. Que se eu passasse aqui 2 dias, 3 dias conversando com esse homem, eu sairia daqui com muita bagagem. Porque o que ele tem eu não tenho. A experiência de vida, a resiliência. O Deus que ele serve é o Deus que eu sirvo. Mas os anos que ele tem servido a Deus são muito mais, quase o dobro. Então ele tem mais do dobro de experiência de vida do que eu, vendo o poder, vendo a manifestação da glória. E se o vosso jovem pastor pudesse começar a relatar algumas coisas do cuidado de Deus, da provisão de Deus, da proteção de Deus para com a vida dos seus filhos, vocês ficariam assim maravilhados, encantados, e eu acho que ele levaria no mínimo uns 15 dias sem parar para contar as benesses do Senhor, para dizer para você, jovem, que Deus, como um bom pai que é, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Muitas vezes estamos aflitos, desanimados, desesperançosos, e Deus está nos dizendo em sua palavra: ei, coloque as tuas ansiedades em mim. Aquilo que você não pode resolver, eu posso, porque eu sou o Deus do impossível. Quer ver uma coisa? Deixa eu testemunhar para você aqui. Vou contar uma coisa para você. Alguns anos atrás, eu era um jovem como vocês, 19, 20 anos. Olha que coisa, pastor. Esse testemunho parece muito simples, mas deixa eu contar aqui. Eu estava sem trabalhar, tinha um terno só, um sapato daquele invernizado. Era o sapato que eu tinha e um terno velho. Mas eu ia para a igreja com ele. E eu fui convidado para ser padrinho de casamento de uma amiga minha, na nossa congregação. Um dia antes do casamento, sabe o que acontece? Chove muito na cidade. Eu tenho que vir para casa, a chuva não para, e eu venho mandando na chuva, com o sapato todo molhado. Quando eu chego em casa, percebo que o sapato, por causa da chuva, estava todo rasgado embaixo. No outro dia eu era o quê? Padrinho de casamento. Eu não tinha dinheiro para comprar sapato novo, e mesmo que eu tivesse, o casamento ia ser no outro dia, o comércio ia estar fechado, eu não tinha como comprar. Eu disse: Jesus, o que eu vou fazer agora? Por cima o sapato invernizado bonito, por baixo todo descosturado, rasgado. Misericórdia, meus irmãos. Aí eu fiz uma coisa que os mais antigos talvez vão lembrar, os mais jovens não sei se conhecem, mas eu comprei uma colinha chamada Cola Super Bond. Quem lembra da Cola Super Bond? Peguei um monte de papel, sei lá o que foi, uns plásticos, meti Super Bond no solado do sapato e disse: eu não vou reclamar contra o meu Deus não. Ele sabe de tudo, eu vou continuar adorando a Ele, independentemente das situações. Não é um sapatinho de nada que vai tirar de mim, sabe, a credibilidade e o meu relacionamento com o meu Deus. Olhei assim e disse: ninguém está vendo nada, embaixo está colado, eu só não posso mostrar o solado. Mas eu não preciso andar assim, eu vou andar assim, então dá tudo certo. E fui para o casamento, ninguém conseguia ver o problema. Ninguém. Feliz da vida, disse: lá na frente Jesus me dá condição, abre uma porta de trabalho e eu vou comprar o sapato. Escuta aí. Aí, pastor, terminou o casamento, chegou um pastor para mim, do nada, disse assim: meu filho, eu preciso te contar algo. Eu disse: o que foi, pastor? Eu disse: eu estou aqui constrangido com o que eu vou te dizer. Mas quando eu cheguei já no final aqui da cerimônia, e eu olhei para você de longe, vi só a sua cabecinha. Deus dizendo: olha, é eu que estou falando. Deus mandou, Deus não pediu, Deus mandou amanhã de manhã, na hora que o comércio abrir, eu ir na melhor sapataria da cidade, comprar o melhor par de sapatos que tiver e levar para você. Eu não entendi, mas Ele mandou, e eu não posso desobedecer. Você aceita? Aí eu não contei o mistério, eu fiquei olhando para ver se tinha como ele ter visto. Eu disse: ele não viu nada. Aí eu ainda dei uma de durão, eu disse: pastor, é melhor o que dá do que o que recebe, então não vou atrapalhar a sua bênção, eu recebo sim. Não sabendo ele que eu estava esperando o par de sapatos. Escuta, não termina por aí não.
Outro dia, 9 horas da manhã, ele chega em casa e me entrega aquele par de sapatos que era a provisão que eu precisava para a minha vida. Amém. Um par de sapatos custava à época 100, 150 reais no máximo. Alguém pode estar dizendo, pastor Luaran, mas tudo bem se fosse uma casa, se fosse um carro, mas você está contando a história de um par de sapatos. O que parece simples, de simples não tem nada. Ele foi embora e eu continuei olhando aquele par de sapato em minhas mãos e eu agradecendo o Senhor, quando de repente o Espírito Santo de Deus começa a ministrar ao meu coração. Isso faz mais ou menos uns 20 anos. E Deus então me faz passar por aquela experiência. E Deus diz assim para mim: meu filho, todas as vezes que você estiver diante da minha noiva, diante da minha igreja, e lembrar do testemunho da provisão do par de sapatos, diga à minha igreja que eu sou um Deus que cuido dos detalhes. Eu sou um Deus que me preocupa e cuido do calçar, do alimentar, da faculdade, dos relacionamentos, da tua vida. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu amigo, eu cuido dos mínimos detalhes da tua história. É por isso que o mundo não consegue entender como é que mesmo diante de tantos problemas, de tantas tragédias, a gente não perde a fé. Estou caminhando para a conclusão da mensagem. Deixa eu te dizer algumas coisas, porque o mundo não consegue entender. Por que Jesus nos conquistou? E porque nós somos resilientes até o arrebatamento. Resilientes até o arrebatamento. Sabe por que Ele nos conquistou? Porque um dia Ele deixou o seu trono de glória. Ele não veio em uma carruagem de fogo. Ele não veio como um rei, todo vestido, todo cheio de uma aparência, sabe, do seu reinado. Ele veio a essa terra encarnado, nasceu através de uma ação, concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, de Maria. Ele não quis vir para um palácio real, mas nasceu em uma estrebaria, de uma forma muito simples. Sabe por que Ele nos conquistou, queridos? Porque com 12 anos Ele já deixava os doutores da lei de boca aberta. Sabe por que Ele nos conquistou, queridos e queridas? Porque pelo poder da palavra Ele venceu a Satanás. Sabe por que Ele nos conquistou, queridos? Porque a Bíblia relata que pelo menos 35 milagres Ele fizera. Embora o apóstolo Paulo, como eu disse ontem, vai nos dizer que se todas as bibliotecas do mundo fossem contabilizar os milagres que Jesus fizera, nem todos os livros de história seriam capazes para descrever os milagres de Cristo, porque Ele é um Deus de milagres. Mas Ele ressuscitou um morto já depois de 3 dias em estado de decomposição. Ele andou sobre o mar, Ele ressuscitou mortos, Ele devolveu a esperança aos corações feridos e depressivos. Ele deu vista a Bartimeu e a outros cegos. Ele também levantou aleijados. Ele fizera muitos milagres, e Ele que fez milagres no passado continua fazendo milagres até os dias de hoje. Às vezes, deixa eu falar um negócio para você, jovem. Às vezes a gente fica tão sério, a gente não, eu não, muita gente que está vendo o milagre acontecer e pergunta: será? Porque no meu tempo Jesus fazia milagres, porque no meu tempo os mortos ressuscitavam, porque no meu tempo os aleijados andavam, os surdos ouviam. Alguém já ouviu essa historinha de alguém dizendo isso? Pastor, me responda uma coisa, o senhor tem alguns bons anos a mais do que eu. Jesus mudou? De forma alguma, é o mesmo. Ele ainda faz milagre? Como faz? Ele está aqui hoje à noite? Está sim. Então se Ele está aqui, abre a tua boca para glorificar o nome dEle. Vou contar um testemunho para vocês, jovem, para que você saiba o poder que há em você, de um jovem pentecostal cheio do Espírito Santo. Eu apenas um jovem com meus 22 anos, não era líder, não era pregador, eu era apenas um jovem da igreja.
Foi formado na área do direito e estava trabalhando em um juizado, quando um belo dia uma mulher, está aqui um advogado também, o Anderson Góes, quando um belo dia uma mulher chega no juizado onde eu trabalhava e chorando muito compulsivamente, ela quer resolver um problema judicial, porque a companhia energética da cidade havia interrompido o fornecimento da casa dela. E eu disse: senhora, me dê as contas de energia paga, para eu pedir aqui uma liminar para a juíza. Ela disse: tem um problema. Eu disse: qual é? Eu não paguei as contas. Eu digo: mas senhora, se a senhora não pagou as contas, está difícil. Então eles podem cortar a sua energia. Apenas se a senhora tivesse pago, é que a juíza ia mandar agora poder, ligar novamente a eletricidade. Mas aquela mulher tinha 5 filhos, um dos filhos era deficiente, e ela muito triste, chorando muito. Me deu uma pena dela, eu até pensei em pagar a conta, mas eu falei: não vai dar, a conta dela está cara. E ela não sabia o que fazer, e eu muito menos. Diante de todo aquele problema, eu então me sensibilizei, não para pagar a conta dela, mas para orar por ela. Eu disse: senhora, eu não posso lhe oferecer muita coisa, mas eu tenho um Deus que pode. Você me permite orar por você? Ela disse: claro. Então eu saí daquele meio daquele povo, fui à sala de audiências, que não tinha ninguém, não estava tendo audiência naquele dia, e comecei a orar por aquela mulher, dizendo: Senhor, abençoa, prospera, abre as portas. E comecei a ministrar sobre a vida dela, e ela chorando compulsivamente, e de repente, presta atenção no ato que eu vou fazer, de repente ela encosta a sua cabeça aqui na mesa lá do escritório, na mesa da sala de audiências. E quando eu estou orando por ela, Deus então fala algo ao meu coração, e Deus diz assim: sopre 3 vezes no ouvido esquerdo dela. Meu Deus, será que vai sair dinheiro do outro lado para pagar a conta? Para que eu vou soprar no ouvido dela? E Deus disse: sopre 3 vezes no ouvido esquerdo. Vou repetir: eu não era pregador, eu não era líder, eu não era pastor, eu era apenas um jovem da igreja. Mas, atento à voz de Deus, eu não quis obedecer. Deus mais uma vez disse: sopre 3 vezes no ouvido esquerdo dela. Aí eu disse: tudo bem, se Deus está mandando, eu vou soprar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fiz só o que Deus mandou e disse: não sei por que foi, mas Ele mandou. Ele se responsabiliza quando Ele manda. Quando eu terminei de orar, ela estava atônita, olhando para mim com os olhos, esbugalhados. E ela disse: o que foi que você fez? Como é que você sabia? Eu disse: sabia o que, minha senhora? Não estou entendendo nada. Como é que você sabia que esse ouvido aqui que você soprou, eu desde os 2 anos de idade, eu sou completamente surda desse ouvido, e eu estou ouvindo tudo agora. Eu estou ouvindo tudo agora. Ele ainda faz milagre, Ele ainda faz milagre, e Ele quer usar você, jovem. Ele quer usar você com autoridade e poder. Sabe por que Ele nos conquistou? Ele nos conquistou porque Ele nunca fez acepção de pessoas. Ele ama a todos de forma tremenda e maravilhosa. Quem nós éramos antes dele e o que somos hoje com Ele. Sabe por que Ele nos conquistou? Porque Ele amou a prostituta e o ladrão. Quando o mundo diz: eu não quero, Ele diz: vem para cá, que eu vou fazer de você um pregador do Evangelho. Sabe por que Ele nos conquistou, queridos? Porque na cruz do Calvário, Ele levou as nossas dores e enfermidades. Ele pagou um grande preço para que nós fôssemos reinseridos diante da grande história de Deus. Ele morreu por mim e por você. Mas a melhor notícia não é de que Ele morreu. A melhor notícia é de que ao 3º dia, Ele ressuscitou. Aleluia! Padre Cícero morreu, mas Jesus está vivo. Allan Kardec morreu, mas Jesus está vivo. Buda morreu, mas Jesus está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. E Ele me traz aqui para dizer: permaneça firme, filho, permaneça resiliente, vai dar tudo certo. Vai chegar o dia que as provações irão passar e será só alegria na eternidade. Eu não entendo, pastores, como tem alguém ainda que não tem coragem, ou pelo menos vontade de servir a esse Cristo. Tem um pregador chamado, já morreu, Bernard Johnson. Lembra desse nome, Bernard Johnson? Você conheceu ele? Eu não conheci não, ele esteve aqui, Cruzadas. Pois era meu sonho, eu era adolescentezinho ainda, conhecer esse homem. Eu ouvia falar, um grande pregador, mas eu não conheci não. Que bom que você conheceu.
Mas tem uma história que eu li que diz que é real, que um dia Bernard Johnson estava em uma faculdade, dando uma aula para um grupo de jovens, alguns cristãos e outros não. Entre eles havia um ateu, porque não dizer uma toa, porque uma pessoa que não crê em Deus é uma toa, não é só ateu, uma toa. E aí, Bernard Johnson falando sobre o Cristo ressuscitado, sobre a pessoa de Jesus, e muito enfaticamente, e de repente aquele jovem levantou o dedinho e disse: ô professor, posso lhe fazer uma pergunta? Disse: pois não. Eu não sei como é que você fala, sabe, de boca cheia desse tal de Jesus, que eu nem sei se ele existiu de verdade, mas ainda assim, se ele tiver existido, eu jamais seguiria um líder espiritual como vocês seguem Jesus. E Bernard Johnson diz, a história que eu li, perguntou para ele: por que você não seguiria Jesus? Um líder desse aí tão pobre, mas tão pobre, que não tinha literalmente nem onde cair morto. Tiveram que pegar um túmulo emprestado do senador José de Arimateia para colocar o corpo dele. Como é que eu vou seguir um líder desse, que não tinha dignidade nem para ter um túmulo próprio? Não, isso aí não serve para mim não. Não serve não. O professor parou, olhou para o jovem e fez uma pergunta maravilhosa. E disse: meu filho, me responda uma coisa. Se você fosse passear numa cidade, você vai ficar só por alguns dias, você não vai morar naquela cidade, o que seria mais fácil para você? Comprar uma casa naquele lugar, ou então alugar um apartamento num hotel, ou pedir emprestado de um amigo? Então o homem olhou para ele, o jovem disse: professor, se eu sabia que eu não ia morar lá, ia ser só por alguns dias, por que eu ia comprar uma casa? Era melhor eu então alugar um apartamento. Ele então disse: por que o meu Jesus ia comprar um túmulo, se ele sabia que ele ia ficar só 3 dias lá, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar? Ele está vivo e Ele tem novidade de vida para você. Receba o extraordinário de Deus na sua vida, jovem. Aleluia. A primeira pergunta do grupo de mulheres é: para onde foi o seu amado? E você, como um jovem pentecostal, vai dizer: não tem problema não, ele foi ali, mas ele volta já, pode vir o que vier, mas eu vou permanecer de fé, resiliente. Imagine a cena do amado voltando para casa, as milíades de anjos, o céu em festa, dizendo: voltou o campeão dos campeões, o leão da tribo de Judá, o vencedor, ele estará ali. A segunda pergunta que as mulheres, que o mundo faz, para tirar a credibilidade dele: para onde ele virou o seu rosto? O que as mulheres estão dizendo, e aqui encerro a ministração, e prepara alguém para louvar nessa noite. O que as mulheres estão dizendo, o que o mundo está dizendo é: ele esqueceu de você, ele não te ama mais. Os olhos dele não estão mais virados para a amada. Olhe para os seus problemas, olhe para as aflições do seu coração. Se ele te amasse de verdade, ele não deixaria você passar por esse tipo de privação. É isso que o mundo quer que você acredite. Mas ele não esqueceu de você, jovem. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Receba essa palavra: ele não esqueceu de você. Ele está cuidando da tua vida. Ele está fazendo com que muitas vezes você passe por um processo doloroso, que lá na frente você vai dizer: eu precisava passar por isso, para que eu pudesse ser curado e levar cura para outras pessoas. Hoje eu tenho pregado em muitos lugares no Brasil, mas eu percebo, pastores, que a parte que mais chama a atenção dos jovens é quando eu conto a história da minha vida. Um jovem que perdeu os pais, assassinado no câncer do interior do Maranhão, pobre, sem esperança, sem expectativa, mas que decidiu viver os planos de Deus, que decidiu renunciar ao mundo, que decidiu ser resiliente até o dia do arrebatamento. Se eu venci, se aqui eu estou, você também pode chegar muito longe, porque a vontade dele é perfeita, a vontade dele é tremenda. Eu quero que você fique de pé nessa noite, eu quero que você fique de pé, resilientes até o arrebatamento, resilientes até o arrebatamento.
arrebatamento, resiliente até o arrebatamento. Uribicanta labachai, uribicanta lamachurianda labacantarabachai. Ele não desistiu de você, Ele não esqueceu de você, jovem. Louva, meu filho, deixa Deus te usar. Enquanto isso, eu quero te dar liberdade nessa noite. Se você ainda não disse nada para o seu Cristo, para o seu Mestre, diga o quanto Ele é lindo nessa noite. Diga palavras de amor para Ele. Não peça nada, não peça nada. Apenas louve. Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe, conhece a tua história e o teu coração. Então faça apenas como Paulo e Silas, que estavam presos, trancafiados por amor ao Evangelho. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam. Eles cantavam e oravam. Eles adoravam a Deus. Eles não murmuravam. Eles foram resilientes. E de repente diz a Bíblia que as portas das prisões foram abertas, que um grande terremoto invadiu aquele lugar. E eu quero nessa noite profetizar que o terremoto de Deus vai começar a mudar histórias de jovens nessa noite. O terremoto de Deus vai sacudir vidas. O terremoto de Deus vai mudar histórias. O terremoto de Deus vai levantar ministérios. Então adore, 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 adore. Faz alguma coisa nessa noite para Jesus. Viver com os anjos, sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto este dia, vou poder te abraçar. Levanta a sua voz e adora Ele. Sejam cheios da presença, da glória de Deus essa noite. Sejam tocados pelo abraço e o Espírito Santo de Deus. Sejam curados e transformados nessa noite. Aleluia, aleluia. João 14, 1 e 3 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. 1 Coríntios 2 e 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. João capítulo 14, verso de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 8 e 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a vida eterna. João 6 e 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. João 10 e 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida às suas ovelhas. João 10 e 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo. João 11 e 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Apocalipse 1 e 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o
todos os jovens que ainda não são batizados com o Espírito Santo, ou que há muito tempo já não falam mais línguas estranhas e querem nessa noite receber uma porção de Deus dobrada, da sua glória, do seu poder, meu filho, prepara o gogó, porque hoje Jesus vai batizar jovem com o Espírito Santo, vai renovar. Você, filho, que quer receber dons espirituais, vem pra frente. Pode subir aqui, pastor, pode subir aqui em cima, pode subir pra cá, pode vir pra cá. Só quem quer poder de Deus, só quem quer ser batizado, só quem quer receber poder de Deus essa noite, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, porque eu vou orar por você. Pode subir aqui, pode vir mais pra cá, pode dar mais espaço. Pastor, eu quero ser usado em dons de profecia, eu quero ser usado em dons de cura, eu quero receber fogo de Deus para pregar. Então vem para cá, meu filho, vem para cá, porque Jesus vai fazer dessa noite e vai marcar o impacto da jovem. Ah, pastor, mas Jesus também faz aí atrás. Faz, mas quando você vem aqui na frente, você está dando um passo de fé dizendo: eu preciso, eu quero. Só quem quer, quem não quer fica aí. Quem não quer fica aí, mas quem quer vem. Vou esperar você. Segura. Estou esperando você chegar. Os que não vierem, estendam as mãos para cá e fiquem também nesse ambiente de glória. Estou terminando. Vocês lembram ontem quem esteve aqui? Quem esteve lá no ginásio ontem? Com quantos anos Jesus me batizou com o Espírito Santo? Quem lembra? 11. Todo mundo lembra da Francisca, não lembra? Jesus me batizou com 11 anos de idade. Mas sabe o que fez Jesus me batizar? Ele é poderoso, ele pode fazer na hora que ele quiser. Mas houve uma ativação pessoal minha. Eu desejei muito em meu coração receber as línguas, ser batizado, receber fogo. O que acontece? Escuta só, eu preciso orientar os jovens hoje. Às vezes, eu chamo os jovens para receber poder, para receber o batismo com o Espírito Santo. Aí sabe o que acontece? Na hora do batismo, fica a gente assim, ó, mexendo no celular. Pastor, Jesus batiza quem está disperso? Não, você tem que estar conectado no céu. Tá? Eu vou orar por você. Eu vou deixar bem claro uma coisa: eu não batizo ninguém. Mas tem um detalhe importante: o batizador já chegou aqui, faz a hora. Então Jesus vai batizar, porque eu sei do que eu estou falando. Eu vou liberar uma palavra sobre a vida de vocês. O cantor, como é teu nome, filho? O Jonatas vai louvar ao Senhor. Não é muito eu gritar fogo, fogo, fogo. Jesus não precisa eu gritar fogo para você pegar fogo. Precisa, pastor? Não é, tá? Agora é o desejo do seu coração que ele vai ouvir. Então você vai começar a glorificar, glória, aleluia. Você vai pedir o batismo, tá? E de repente vai vir uma língua diferente na sua cabeça. Muitos jovens não são batizados com o Espírito Santo porque eles ficam com medo de arremedar alguém, ou ser do diabo. Meu irmão, você acha mesmo que o diabo está aqui dentro desse ambiente, meu filho? Aqui é um ambiente de glória. Quem está aqui é Jesus, tá bom? Então destrava a mente, se liga no céu, e quando vier uma língua diferente aí, abre a boca e fala, porque Jesus vai batizar, vai encher, vai mudar histórias essa noite. Aleluia, aleluia. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas vem um aí após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então faz assim, levanta a mãozinha para eu ver, Os de trás aí também, estenda as mãos para cá, e vamos encher esse ambiente com a glória de Deus, porque eu sinto que um terremoto de glória tão grande vai acontecer aqui, que muitos
jovens não vão conseguir ficar de pé, de tão enebriados pela presença do Espírito Santo. Eu vou orar. Querido Jesus, Senhor, eu não pedi para vir aqui, mas na agenda do céu já estava marcado esses dias, Senhor. Eu preguei a tua palavra, os teus filhos ouviram a tua palavra, Deus, e nesta noite, no encerramento do Impacta Jovem, eu quero te pedir um sinal, Senhor. Se o que eu preguei aqui veio realmente do céu, e no meu coração eu tenho convicção de que veio do céu, então eu quero te pedir algo, Senhor, que dentro de 30 segundos tu comeces a derramar uma glória sobrenatural e batize os teus filhos com o Espírito Santo e com fogo, que haja línguas estranhas, em nome de Jesus. Começa a batizar agora, Jesus, começa a encher com teu Espírito, começa a batizar agora, Jesus, como no dia de Pentecoste. Vai batizando agora, batiza, sejam cheios. Cadê o primeiro? Línguas estranhas, cheios do Espírito Santo nessa noite. Recebam línguas estranhas essa noite. Sejam cheios da glória de Deus. Ao Deus o meu. Oribicanda, Jesus já começou a batizar. Oribicanda lá, baixando lá. Vai falando em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Fogo do alto. Nós pegaremos a ti, Espírito. Jesus já batizando aqui no meio. Pegou no meio. Eu quero saber cadê você. Volta aqui na frente. Tá faltando você. Canta lá, macho. Olha aí, Jesus passando. Júri canta lá, macho, e anda lá. Recebe, filho. Recebe. Potente
batizando com o Espírito Santo. A juventude está sendo cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está dando novas línguas a esta juventude. Glória a Deus. Amém. Continua, Senhor, batizando. Eu ainda tenho fome, eu ainda É tenho real a presença de Oh, aleluia. eu ainda tenho Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por se mover nesta noite sobre a tua casa. Obrigado, Senhor, por se mover nesta noite na tua casa. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. É a tua presença, Jesus, neste lugar que está fazendo toda a diferença. É a tua presença nesta noite, Senhor, que está enchendo os crentes com o poder de Deus. É a tua presença, Senhor, que está sendo manifesta e os crentes estão falando outras línguas. É a tua presença, Senhor Jesus, que está trazendo renovação espiritual. É a tua presença que está enchendo de glória esta casa. Ai, chocolate, olobrianda, baço, que dará, se entrou, entrei, abraço, abraço, cremai. Aleluia. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Marca vidas, purificando a glória de Deus. Eu quero viver lá em cima, sejam cheios do Espírito Santo. Ali atrás sejam cheios. À minha esquerda sejam cheios. Aqui na frente sejam cheios. Cheios, cheios, cheios. Eu quero viver. Santo Espírito desce, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, meu Deus, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, desce. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce para terminar. O Senhor diz ao meu coração que dentro de 2 minutos Ele ainda vai batizar jovens com o Espírito Santo aqui. Mas, para nós terminarmos, eu quero que, em um ato de fé e de unidade, preferencialmente rapazes com rapazes, moças com moças,
juntem-se de 2 ou 3 pessoas e comecem agora a aquecer aqueles que ainda estão frios, se eu posso dizer assim. Você que está aí, sabe, aquecido pelo Espírito, comece agora a passar um pouquinho disso e seja profeta de Deus aí para isso. Não é só na frente aí não, aí atrás também, aí do lado. Deem as mãos aí do lado. Vamos marcar esse final com uma glória tremenda. Aqui à minha direita, à esquerda e atrás. Deem as mãos, feche os corredores aí. Aí em cima também se abracem, oribicanda, e comecem a orar uns pelos outros. Enquanto você ora, Jesus vai entregar dom de profecia para a gente aqui hoje. Jesus, oribicanda, vai marcar ministérios. Eu digo 1, eu digo 2, eu digo 3. Começa, Espírito Santo, agora em nome de Jesus.